Então, vamos dar continuidade aqui no nosso Sefer HaChinuch. A gente parou na última aula, já faz algum tempo, com a nossa pausa aí para Purim. Então, vamos voltar o que a gente estava falando aqui na última aula. A gente já entrou na Parashá Yitro, e vamos lembrar que a Parashá Yitro é a Parashá que fala dos Aseret Dibrot, que fala dos 10 mandamentos. Então, vamos lembrar dos 10 mandamentos, e a gente já vai ver aqui uma grande novidade. Quando a gente lembrar dos 10 mandamentos, o que a gente poderia pensar? Que os 10 mandamentos são 10 mitzvot entre as 613 mitzvot da Torá, mas a gente vai descobrir que não é assim. Então, os 10 mandamentos são: primeiro mandamento, Anohi Hashem, eu sou o teu Deus que te tirei do Egito, da terra da escravidão. O segundo mandamento é: não terá outros deuses, lo yelecha Elohim achirim. A gente não pode ter nenhuma imagem, nenhum Deus. Terceiro mandamento: a gente não pode fazer um falso juramento, não jurar em vão usando o nome de Deus. Quarto mandamento: da gente guardar o Shabat. Então, Zahor et Yom HaShabbat lekacho, lembrar do dia do Shabat para santificar esse dia. O quinto mandamento, Kibud Aveim, honrar os pais. E nas segundas tábuas, o Lot Tirtzach, não cometer assassinato. Lot Inaf, não cometer adultério. Lot Ignov, que literalmente seria não roubar, mas estamos falando aqui sobre sequestro, sobre Gneivat Nefesh, a proibição da gente sequestrar uma pessoa. O nono mandamento, de não dar um falso testemunho. E, terminando, Lot Armod, não cobiçar. Então, a gente poderia pensar, cada um desses mandamentos é uma das mitzvot da Torá. A gente vai ver que a coisa não é tão simples assim. Tem algum dos mandamentos que ele se deriva em mais de uma mitzvah. Então, vamos começar. A gente já tinha começado aqui a mitzvah número 25, que é a mitzvah de Amaná Bemetziut Hashem. O Anohi Hashem, eu sou Deus. Isso para a gente é uma mitzvah da gente acreditar na existência do Criador do mundo. Não só acreditar, Deus deu para a gente ferramentas para a gente intelectualmente buscar a existência do Criador do mundo, procurar provas e encontrar essas provas de que existe um Criador do mundo. Mas, obviamente, muitas coisas, Deus ele não aparece para a gente, Deus ele tenta não interferir no mundo material. Então, muito dessa mitzvah aqui em relação a Deus tem a ver com a nossa emuná. Todas as coisas que a gente não consegue ver, e muitas vezes, intencionalmente, Deus não quer que a gente veja, para que a gente não perca o nosso livre-arbítrio. Então, vai cair aqui na mitzvah de emuná, de confiar em Deus, de acreditar em Deus. E aqui a mitzvah, como a gente cumpre essa mitzvah, leamin sheyesh laolam elokai echad. Saber que existe uma única divindade que criou esse mundo, que controla absolutamente tudo. Quer dizer, toda vez que eu acredito que tem alguma outra força fora Deus, então eu estou descumprindo essa mitzvah da Torá. Shemtzi kol hanimtza, e foi esse Criador que criou tudo que existe, Mikorro vechevtzo ayakol masheu, e através da força dele, através da vontade dele, se criou tudo que existe, veshaya vesheye ladeyad, e ele existiu e ele vai sempre existir para toda a eternidade. Bekiu otzianu meretz Mitzrayim, e foi ele que tirou a gente do Egito. Então isso faz parte também aqui da mitzvah, já que isso é parte do que está escrito na Torá. Anohi Hashem Elokehem, eu sou Hashem, o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. Quer dizer, parte aqui do enunciado mesmo dessa mitzvah, lembrar que Deus foi ele que tirou a gente do Egito, Venatan lá no Torá, e que Deus deu para a gente a Torá. Shenemar, Bitchilat Netinat Torá, porque logo no começo da entrega da Torá, assim está escrito: Anohi Hashem Elokecha, Asher Hotzeisicho, Meretz Mitzrayim. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. O Pirshu Keilu Amar, Tedu Vetamino,
Sheyes leolam Elokai. Então, saibam, olha só, aqui ele usa duas linguagens, saibam e acreditem que existe uma divindade para o mundo. Quer dizer, dentro do nosso lado intelectual, a gente deve fazer de tudo para entender que existe, como fez Avraham Avinu. Quer dizer, Avraham Avinu, ele usou no seu limite o seu intelecto e ele conseguiu entender o Criador do mundo, ele conseguiu realmente intelectualmente entender as mitzvot, mas obviamente que o ser humano ele é limitado e Deus também ele criou essa limitação porque ele quer que a gente também tenha essa mitzvah de emuná até onde dá para a gente entender com o nosso intelecto, a gente tem a obrigação de ir atrás, de procurar. Não é do dia para a noite. Avraham Avinu, ele passou mais de 40 anos buscando Deus. A diferença dele de qualquer outro filósofo do mundo é que ele não desistiu no meio do caminho, ele continuou até chegar na sua emuná completa e no seu conhecimento completo do Criador do mundo, dentro do que é possível para um ser humano limitado, num mundo limitado. De novo, o mundo material é intencionalmente limitada a presença de Deus para poder dar para a gente o livre-arbítrio. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus, que uma parte eu posso chegar em Deus de forma intelectual, mas uma parte tem que estar baseado na emuná. Então, qual é a grande diferença de qualquer outra religião do mundo? Aqui não estamos falando de uma fé cega, de acreditar numa coisa sem base nenhuma. A gente está falando de uma emuná construída em cima do dat, quer dizer, construído em cima do conhecimento lógico, do conhecimento racional. A partir disso, quer dizer, tem até um limite aonde o nosso intelecto consegue chegar, e a partir disso a gente pode construir a nossa emuná, a nossa crença no Criador do mundo. Ve'asher amar, asher hotzei sicho, lomar shelo ifte levavchem, lakachat inyan tzeichem miavdut Mitzrayim, umakota Mitzrayim, bederech mikre. Então, também, parte dessa mitzvah aqui, da gente acreditar que Deus tirou a gente do Egito, é para a gente não cair no grande erro de achar que talvez tudo foi um grande acaso, a saída do Egito, as pragas, como infelizmente tem alguns autores que tentam forçar aqui vários motivos e acaba caindo numa grande estupidez a pessoa acreditar nesse tipo de coisa, que uma série de acontecimentos casuais, olha, aconteceu isso e casualmente depois aconteceu isso e se juntou com outra coisa casual. É como as pessoas que querem explicar também, infelizmente, que todo o início do mundo foi uma explosão aleatória, que tudo que tem no mundo com toda a perfeição que a gente vê dentro do corpo humano, dentro de cada criatura, os níveis de perfeição que o nosso intelecto até hoje não consegue entender todas as criaturas, toda a perfeição do nosso corpo, de tudo que foi criado, e tem gente que acha que isso foi um Big Bang, foi uma grande explosão aleatória que criou esse mundo perfeito. Então, tudo isso a gente tem aqui a grande mitzvah de saber e de acreditar que existe um Criador que está por trás de cada detalhe de tudo que aconteceu. Eila tedusha nohi usherotseisishem. Não achem que vocês saíram sozinhos do Egito, ou que aconteceu aqui, como a gente já falou na aula passada, o James Cameron, aquele mesmo que fez o Titanic, ele fez uma vez também um documentário provando. Onde que você vai? Nada do Onde que aconteceu. Lá em Pinheiro. Nada do que aconteceu aqui foi Deus que fez, foi tudo uma sucessão de eventos naturais conectado com um vulcão. Quer dizer, a gente vê que, infelizmente, alguma coisa sem pé nem cabeça que as pessoas elas acreditam. E por quê? Porque não querem procurar. É mais fácil achar que não existe Deus, que tudo é um grande acaso. Só para ter uma ideia aonde chega a estupidez humana, teve uma vez uma pessoa que foi um ganhador de prêmio Nobel, chamado Francis Crick, foi a primeira pessoa que conseguiu entender a estrutura do DNA. Quer dizer, estamos falando de alguém genial, alguém que se dedicava de corpo e alma para pesquisas, até que ele conseguiu entender e foi o primeiro que realmente
conseguiu explicar para o mundo como funcionava o DNA. E esse Francis Crick, ele ganhou o Prêmio Nobel por essa grande descoberta que realmente até hoje a gente ainda está tentando entender um pouquinho como funciona a perfeição do DNA do corpo humano. Quer dizer, isso é um pouquinho da perfeição que tem. Até hoje a gente não entende como funciona a formação dos olhos, como pode ser que uma parte dos nervos ele se forma a partir dos olhos, uma parte dos nervos se forma a partir do cérebro e eles se encontram no meio do caminho. Quer dizer, tem níveis e níveis de perfeição que a gente não entende. Então, esse Francis Crick, ele trouxe aqui, ele começou a desvendar um pouquinho dessa maravilha chamada DNA. Então, estamos falando de alguém, sem dúvida nenhuma, que é uma pessoa acima da média no seu intelecto. Só que esse mesmo Francis Crick, ele tem uma nova teoria, ele fez na época dele, ele fez uma nova teoria para explicar o início do mundo. Já que tinha muitas críticas porque o Darwin tinha falado, que tem todos os questionamentos sobre os saltos entre uma espécie e outra, o elo perdido, tem questionamentos muito grandes sobre esse assunto, mas, de repente, então, veio esse Francis Crick e ele fez uma teoria de como o mundo se formou, chamado panspermia. O que quer dizer isso? Vieram seres de outro planeta, acreditem se quiser, um ganhador de prêmio Nobel. Ele fala que vieram seres de outro planeta e plantaram sementes aqui na Terra que já estão geneticamente programadas para evoluírem até formar o ser humano. A grande pergunta é o que o Francis Crick ele ganha com esse tipo de teoria estúpida que ele criou. Quem criou o ser humano? Os alienígenas. Quem criou os alienígenas? Problema deles, não nosso. Eu não tenho nenhum problema moral de ter uma divindade por trás com valores. Eu fui criado por um ET que colocou aqui uma semente geneticamente programada e eu tiro o problema das minhas costas, todo o questionamento moral que eu posso ter de certo e errado, de bom e de mal. Eu não preciso ter esse tipo de questionamento, já que quem me criou foi um extraterrestre. Então, é difícil acreditar que um ganhador do prêmio Nobel ele venha com esse tipo de teoria completamente estúpida, mas a gente vê que tem pessoas que querem, de maneira ativa, encontrar formas de tirar Deus do mundo. E a gente tem uma mitzvah justamente o contrário, a mitzvah de trazer Deus para o mundo através do dat, do nosso intelecto, e também através da emuná, o que a gente não consegue, o que a gente chegou no limite do entendimento, daqui para frente a gente pode acreditar e confiar em Deus. Então, tudo o que aconteceu, toda a saída do Egito, Behefetz, Beashgará, tudo aconteceu pela vontade de Deus, pela supervisão de Deus em cada detalhe. Como Deus ele já tinha garantido, já tinha avisado para os nossos patriarcas Abraham, Yitzhak e Yaakov. Shoresh mitzvah zu, qual que é a raiz dessa mitzvah? En tzarich biur, não precisa, na verdade, nem muita explicação para isso. Yadu adavar venigle lakol, que é emuná azô e esodadat. É claro para todo mundo que esse tipo de emuná da existência de Deus é a base de tudo, é o fundamento de todo o judaísmo. Ve'asher lo yamin bazeh, kofer baikar ve'ein lo chelek uzhut im Israel. E a pessoa que não acredita que existe um Criador, pessoa que não acredita na existência de Deus, simplesmente essa pessoa não vai ter nenhuma parte, nenhum mérito junto com a Israel. Quer dizer, essa pessoa não tem parte no mundo vindouro. Mas espera aí, essa pessoa ela faz bons atos, ela não acredita em Deus, ela é um ateu, mas essa pessoa ela faz bons atos. Tudo bem, ela faz bons atos porque ela acha que socialmente isso é bom. Ela acha que para ter harmonia na sociedade, mas ela não faz porque Deus comandou. Todo o mérito da gente cumprir mitzvot, o nome mitzvah vem de tzivui, é porque é um comando de Deus. Quando eu faço alguma coisa que eu estou comandado, mesmo que eu não tenho vontade de fazer, mas eu faço porque o Criador do mundo ele me ordenou a fazer, isso me dá méritos, isso me dá o Olam Abá, o mundo vindouro. Se a pessoa é uma boa pessoa porque ele entende que isso é uma coisa boa,
e não porque Deus ordenou que a gente seja uma boa pessoa, que a gente faça o bem, que a gente ajude os outros. Ele faz da cabeça dele, do coração dele, ele não tem mérito nenhum do que ele está fazendo, já que se ele entendesse também que o bom é matar pessoas, ele mataria pessoas. Ele faz o que a cabeça dele manda e não o que o Criador do mundo ensinou para ele o que é certo. Então, infelizmente, essa pessoa que não acredita no Criador do mundo, essa pessoa, ele não vai ter mundo vindouro, já que nada do que ele fez na vida vai se converter em algum mérito verdadeiro para ele poder ir para o mundo vindouro. É interessante só, tem um Rav chamado Rav Keleman, lá de Israel, ele escreveu um livro, ele escreveu, na verdade, 2 livros, um livro chamado Permission to Believe e outro Permission to Receive, são provas racionais da existência de Deus e provas racionais que a Torá não pode ser um documento humano, a Torá é um documento divino. De novo, ele trabalha com a parte intelectual, com provas, com estatísticas. Então, ele traz muitas provas aqui da veracidade da Torá e, sem dúvida nenhuma, da existência de um Criador do mundo. E ele começa o livro com uma afirmação muito interessante. Ele falou, não existe um ateu no mundo. Por que não existe um ateu no mundo? Porque o ateu é aquela pessoa que ele tem a prova que Deus não existe. Então, se a pessoa ele não sabe se Deus existe ou não, ele é um agnóstico, ele não é um ateu. Para a pessoa ser um ateu convicto, ele tem que ter uma prova sem nenhum tipo de refutação que Deus ele não existe. E ninguém tem uma prova que Deus não existe. Eles falam, não, a criação do mundo, o Big Bang, o mal que existe no mundo, nada disso prova que Deus não existe. Pode a pessoa ter que pensar, mas como pode ser que Deus existe e aconteça coisas ruins? Como pode ser que Deus existe e não está batendo muito a data da criação do mundo com a data da Torá? A pessoa pode ter questionamentos. Quem procurar vai encontrar respostas. Baruch Hashem, não falta na Torá respostas para todas as perguntas, mas ninguém vai trazer uma prova que não pode ser derrubada, que não existe Deus. Então, o ateísmo é uma ideia irracional. Se a pessoa quiser que ele seja agnóstico, ele não tem respostas, mas o fato dele já se definir como um ateu, isso já mostra que a pessoa ele não trabalha numa área racional, ele trabalha no emocional dele e não com o intelecto dele. Então, a nossa crença é fixar na nossa alma que essa é a verdade. E não existe nenhuma mudança nessa realidade da existência de um único Criador que controla tudo. E qualquer pessoa que for perguntado, ele tem que falar sem dúvida, sem gaguejar, que é isso que ele acredita. Hoje em dia, as pessoas, para serem aceitas socialmente, muitas vezes têm que abrir mão das suas crenças, dos seus valores morais, senão ele não é aceito socialmente. A gente tem obrigação, se alguém perguntar, não, mas quer dizer que você acredita num Deus aí? Acredito, com uma crença completa, com intelecto completo, é isso que eu acredito e eu tenho certeza até onde o racional pode chegar. Então, por isso que é muito importante a gente sim questionar, mas questionar procurando respostas, porque se eu tenho um questionamento e eu procuro respostas, eu vou preencher minhas respostas. Se a pessoa ou não questiona, então ele nunca vai ter certeza de nada, ou ele questiona, mas não procura respostas, ele vai ficar com aquela pergunta na cabeça dele e vai ser como um veneno, que essa pergunta ela vai se espalhando e isso vai afastar a pessoa de uma emuná, de uma crença completa. A gente não pode negar a existência de Deus, mesmo que alguém ameace que vai matar essa pessoa. Porque tudo isso, a gente ter essa crença e a gente verbalizar, a gente viver com essa crença na prática, é isso que é tirar do potencial para a prática, não só
eu acredito mais, eu me levanto para defender essa ideia, mesmo que as pessoas venham atacar, mesmo que as pessoas venham ameaçar. E Baruch Hashem, quantas vezes na história já ameaçaram o povo judeu, ou você abre mão das suas crenças, ou a gente mata você, e Baruch Hashem já tiveram gerações inteiras que aceitaram aqui esse teste, e eles preferiram serem mortos do que abrir mão do que eles acreditam, do que é a verdade. Eles morreram al-Kiddush Hashem, santificando o nome de Deus. Então, Retzoni Lomar, que sheyekaem bedivrei piv, mashelibo gomer, quer dizer, quanto mais a gente verbaliza, quanto mais a gente expressa esse tipo de coisa, essa certeza vai entrando cada vez mais no coração. Olha só uma história interessante que me aconteceu em Jerusalém. Eu recebia muitos jovens na época de Shivá, jovens que estavam muito afastados da Torá, do judaísmo, de todas as vezes até chegavam na minha casa pessoas que se diziam ateus, judeus que estavam completamente perdidos na vida. E certa vez eu estava com um jovem na minha casa, não era brasileiro, e era um rapaz que se dizia ateu. Então eu passei a seudá inteira de Shabbat, mostrando para ele racionalmente que a ideia toda de ser ateu é uma ideia sem pé nem cabeça, uma ideia furada, e o menino não queria aceitar, vinha com os argumentos mais estúpidos do mundo, e eu virei para ele e falei, olha, vamos fazer uma coisa, você vai sair então da minha casa acreditando que se eu explodir o seu carro, pode ser que tenha uma chance de formar uma nave espacial por acaso. E o menino virou para mim e falou, eu acredito que existe uma probabilidade disso sim acontecer. Tá bom, o menino foi embora de casa e minha esposa ficou muito brava, falou, você ficou o almoço inteiro, você perdeu o almoço inteiro, ele não queria escutar. E eu falei para ela, as pessoas sempre escutam. Pode ser que ele quer bater boca, pode ser que agora ele não quer aceitar, mas entrou no coração dele. E essa pessoa, Baruch Hashem, ele acabou fazendo tchuvá. 2 anos mais tarde, eu estava conversando um dia com ele, e ele falou, olha, aquele dia que eu fui na tua casa, eu saí completamente quebrado, eu vi que toda a minha crença no ateísmo era uma grande besteira, não tem fundamento lógico nenhum, mas eu não podia dar o braço a torcer, por isso que eu briguei até o final, mas eu já saí da tua casa com a certeza que tudo que eu acreditava até aquele dia era uma grande besteira. Então, a gente vai exercitando essa crença, mostrando todos esses argumentos, e mesmo quando vem alguém com argumentos ilógicos, a gente começa a entender que quem é ateu não tem base racional nenhuma para o que eles acreditam, e isso vai fundamentando ainda mais a emuná no nosso coração. Veimis que lalot be malot a chokhmah o levavô yavin o beiná vire bemofet nertach. Então, se a pessoa ela quiser cada vez mais colocando no coração como uma prova absoluta que chama nazot shemin emet barur, que essa emuná é algo claro, é algo verdadeiro, e efshar liot davar biltizé, e que não dá para ter nada fora disso, dessa existência de um único Criador que controla tudo, azekayem mitzvah tasezu mitzvah minamufhar. Então, ele vai ter cumprido essa mitzvah da melhor maneira possível. Então, olha só que incrível, como tudo é baseado ou em racional ou em fugir do racional para tentar racionalizar as coisas e viver do jeito que a gente quer. Teve um casal, uma vez, que eles foram num seminário de provas da Torá. Então, realmente, trazendo todas as provas, códigos ocultos da Torá, todas as profecias que aparecem dentro da Torá e que se cumpriram com todos os detalhes. Esse casal saiu de lá mexido. O marido falou, para mim, acabou. Para mim, a Torá é verdade, então a gente precisa cumprir. Existe um Criador do mundo, ele pessoalmente entregou essa Torá, a gente precisa cumprir a Torá. Então, Bezrat Hashem, vamos começar a comer kasher, vamos começar a fazer Shabbat, e assim ele começou a fazer tchuvá. A esposa não saiu assim tão convencida, não estava assim tão decidida que ela queria crescer, ao contrário, ela estava com Yetzer Hará, vou ter que trocar minhas panelas, vou ter que cacherizar, vai me dar muito trabalho. Ela estava no que a gente chama de dissonância cognitiva.
quando a pessoa ela tem um choque dos valores que ela acreditava com novos valores e ela prefere continuar inventando desculpas para não aceitar. Então, essa mulher, ela estava começando a ficar pesado para ela, o marido querendo cumprir Torá e Mitzvot, e ela um dia, o marido chega em casa, ela tinha chamado 30 convidados na casa dela, o marido chega assustado, o que está acontecendo aqui? Falou, não, senta aqui, querido, todas essas pessoas que estão aqui eram pessoas religiosas que abandonaram a Torá e as Mitzvot. Então, eu quero que você escuta um pouquinho o que eles têm para falar, já que você tem tanta certeza que essa Torá é verdade e que Deus existe, então escuta um pouquinho o que essas pessoas têm para falar. E começou cada um deles contar por que tinha se afastado da Torá, das mitzvot, e um falou, por exemplo, não, quando eu tinha 7 anos, o meu professor da escola me bateu, ele me deixou traumatizado, quando eu cresci eu quis abandonar tudo. Aí a mulher perguntou, não, mas o que você achou de falhas na Torá, de Deus? Não, Deus me livre, não achei nada de errado, não tem nada de errado com a Torá. E aí o segundo, por que você se afastou da Torá? Não, porque quando eu tinha 18 anos, eu me apaixonei por uma prima que não era religiosa e eu acabei me afastando da Torá para poder casar com ela. Não, tá bom, mas cadê a falha da Torá? Não, Deus me livre, não tem falha nenhuma. As 30 pessoas, cada um passou por seu trauma, por sua dificuldade, pelo seu Yetzer Hará, mas nenhuma tinha absolutamente nenhuma prova que a Torá não é verdade e que Deus não entregou a Torá. Então, o que aconteceu? No final da história, a mulher se convenceu e acabou fazendo tchuvá. Então, quem procura, acha. Quem quer ver a veracidade da Torá, quem quer ter certeza absoluta que existe um único Criador e que é um Criador bondoso, de bondade infinita, se ele procurar, ele vai encontrar respostas. A grande maioria do mundo, a verdade é que não procura, não se interessa e acaba vivendo uma vida inteira, infelizmente, sem parar para pensar de onde ela veio, para onde ela está indo e o que ela deve fazer aqui no meio do caminho. Então, assim só a gente vai poder chegar e cumprir essa mitzvah da maneira mais completa possível. Dinei a mitzvah zo, quais são as leis relacionadas com essa mitzvah? Kegon ma shemechuyav aleinu leamin alav shekol hayecholet vekol agdula veagvura veatiferet וכל ההוד וכל הברכה וכל הקיום בו, ושאין בנו כוח ושכל להשיג ולהגיד גודלו וטובו. Quer dizer, quanto a gente está obrigado a entender, a saber com claridade absoluta que Deus ele é dono de toda a força, Deus é o dono de toda a majestade, que toda existência depende dele, que não existe intelecto, não existe fazer absolutamente nada sem a força que Deus dá para a gente, que lerov malatov verodô, lo yusag rag leatzmo, e que também Deus ele é tão elevado e tão infinito que a gente tem uma limitação para poder entender o que é Deus de verdade. Velishlol mimeinu bekol koreino, kol chisron vekol sheu efer, kol shlemut vekol malá, e que não existe absolutamente nenhum defeito, nenhuma falha no Criador do mundo. Ele é a perfeição, com todos os níveis possíveis de perfeição. Inyanima yotzim mizeh, kegon ladat sheu nimtza shalem, bilti guf velo koach baguf. Então, entender também, parte aqui da mitzvah, é entender que Deus não tem um corpo. Por que Deus não tem um corpo? Porque corpo é uma limitação. Deus não precisa, Deus não tem essa limitação chamada corpo, e ele não tem nenhuma força corpórea dentro dele, que a gufim e esse gum a restronot, porque os corpos, o mundo material, ele é afetado por defeitos, por falhas, e Deus ele está completamente acima de qualquer coisa material. Então, qualquer um que tentar entender Deus como alguma coisa material, então você está implicando que Deus ele é limitado e não Deus infinito e ilimitado. Veu baruchu lo yasigeu minei chisaron, e Deus não tem absolutamente nenhuma falha, não falta absolutamente nada para Deus. Como chamar, como a gente falou, o shiar dvarim rabim anemarim benyanzeh,
Kulam Mevoarim Besifrei Yodei Chochmat Aelokut. Então, tem muitos livros de sabedoria, entre aspas, teológica dentro do judaísmo. Tem um livro muito famoso, muito interessante, do Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraha, chamado Derech Hashem, o caminho de Deus. O primeiro capítulo inteiro ele dedica a explicar um pouquinho o que é Deus, quer dizer, toda a perfeição de Deus e, ao mesmo tempo, que Deus é a simplicidade máxima. O corpo precisa de várias partes. Eu preciso de uma mão para pegar coisa, eu preciso de dedos, quer dizer, eu preciso de partes para fazer um ato de pegar. Deus não precisa de nada disso. Parte da perfeição de Deus é a simplicidade de Deus. Então, tem conceitos muito filosóficos interessantes em muitos livros da Torá que lidam com essa parte da teologia e entender quem é Deus. Obviamente, tudo que a gente sabe quem é Deus é o que ele revelou para a gente, não é através do nosso intelecto que é limitado, e sim o que Deus transmitiu através dos seus profetas, através da Torá, é o que a gente pode captar e entender. Obviamente que quanto mais a pessoa ela vai subindo espiritualmente, ela vai tendo acesso a outros tipos de estudo mais profundos, o estudo do Zohar HaKadosh, o estudo da Kabbalah. Estamos falando aqui de estudo da Kabbalah verdadeiro, não centros de Kabbalah, que na verdade são centros para tirar dinheiro de pessoas que com boas intenções estão procurando um tipo de sabedoria que não está à disposição de gente que ainda não tem pelo menos a base toda da Torá completa para entender níveis mais elevados. É que nem alguém que quer entrar nas aulas de pós-graduação sem fazer a graduação. A pessoa não fez a graduação em engenharia, mas ele quer assistir às aulas de pós-graduação e sair entendendo tudo de pós-graduação de engenharia sem a graduação da engenharia. Então, obviamente, vai sair sem nada na mão e, às vezes, Deus nos livre, até pior, vai entender coisas completamente equivocadas e pode até, lo aleino, acabar saindo do caminho. Conheço alguns casos de pessoas que começaram a frequentar coisas de Kabbalah e vinham com conceitos completamente tortos de Torá, de mitzvot, e acabaram, no final das contas, infelizmente, abandonando toda a Torá e as mitzvot. Ashrei azorim eleia, felizes, bem-aventurados, são aqueles que conseguem cumprir essa mitzvah de emuná, que az yakimu mitzvazu al-buriá, porque vão conseguir fazer essa mitzvah de uma maneira completa. Venoeged bechol makom bechol zman, essa mitzvah se aplica em qualquer lugar, em qualquer época. Bezharim unekevot, tanto os homens quanto as mulheres têm obrigação de cumprir essa mitzvah. Veover alea em lochelekuz zhut im Israel, aquele que transgredir. Eu acho que essa é a mais grave. Até agora a gente falou, pessoas que transgridem certas mitzvot podem ter pena de morte, podem às vezes receber chicotadas, mas essa aqui, certeza, aquele que não acredita em Deus, ele não tem parte no mundo vindouro, simplesmente ele está abrindo mão de toda a eternidade dele, como chamarno, como a gente já falou anteriormente, bezot mina mitzvot, shein lahem zman yadua. E essa é uma algumas mitzvot da Torá, ela não tem nenhum momento específico de você cumprir essa mitzvah. Então, o que a gente chama de mitzvot tmidiot, são as mitzvot que 24 horas por dia você pode estar cumprindo essa mitzvah. Shekol yemei adam chayav liyot b'machshavazu, porque o tempo inteiro, a vida inteira, a gente tem que estar com essa claridade na cabeça, que Deus é um, que Ele controla tudo, da existência de Deus, da perfeição de Deus, o nosso amor que a gente tem que sentir por Deus e o temor a Deus. Isso é uma mitzvah que não tem tempo, o dia inteiro, 24 horas por dia, a gente pode estar cumprindo essa mitzvah da Torá. Vamos agora para a mitzvah 26. Como a gente falou, vamos andando aqui nos 10 mandamentos. Então, vamos para o segundo mandamento agora, que é Lo yelecha Elohim acherim. Você não pode ter outros deuses fora Hashem. Quer dizer, a primeira mitzvah é acreditar em Deus, que Ele é perfeito, que Ele é completo, mas a gente poderia pensar que, olha, tem Deus e tem outros deuses, tem outras forças
independente de Deus. Então, isso é a segunda mitzvah, a gente saber que não tem absolutamente nenhuma outra força fora Deus. Shelo namin be Eloah, bilti Hashem levador. Não acreditar absolutamente nenhuma outra divindade fora o Criador do mundo. Shelo namin Elohim, zulati Hashem itbarach levador. A gente não pode acreditar em nenhuma força, em nenhuma divindade fora o Criador do mundo. Shenemar, como está escrito aqui na mitzvah, Lo yelecha Elohim acherim al panai. Você não vai ter nenhum Deus diante de mim. O que quer dizer diante de mim? Pode ser nas costas de Deus, não pode ter diante dele. Então, o Rashi, lá na Torá, ele já explica para a gente o seguinte, que não terás outros deuses diante de mim. As pessoas poderiam pensar que esse mandamento ele só vale para as pessoas do deserto, mas para as futuras gerações já não está mais válido isso. Então Deus falou, Alpanai, enquanto eu estiver vivo, vocês não podem ter outros deuses. Como Deus é eterno, é infinito, então obviamente que nenhuma geração pode acreditar em outros deuses, acreditar em nenhuma força fora o Criador do mundo. O Pirushó, qual o significado disso? Lotamin Elohá acher zulati, não acreditem em nenhuma divindade que não seja o Criador do mundo, não pode atribuir forças, absolutamente nada na face da terra, fora o Criador do mundo. O Ktava Ramban, escreve o Ramban, Lo timtza leolam sheyomar hakatuv Elohim acherim rak alamanat alev, aval alasiá lo yomar leolam lo tase Elohim acherim. Olha que interessante. A proibição de ter outros deuses é simplesmente uma mitzvah que se aplica para o coração. Não existe mitzvah de não faça outros deuses. Por quê? Porque não existe fazer um outro Deus. Já que não dá, é impossível fazer, quer dizer, existe uma realidade espiritual que não existe um outro Deus. Você tem que acreditar nisso. Não adianta você tentar fazer um outro Deus, porque não é uma coisa factível. A gente não pode fazer um outro Deus. Então, sempre a linguagem da Torá é a gente acreditar em Elohim acherim e não tenha nenhuma vez a linguagem não faça outros deuses. A linguagem da Torá é lo yelecha, quer dizer, não acredite nisso, mas não existe a linguagem de fazer outros deuses, porque não existe a possibilidade da gente fazer um outro Deus. Então, são sábias as palavras do Ramban. Vezota mitzvah e a ikara gadol shebatorá. Então, essa mitzvah é também um dos grandes princípios de toda a Torá. Então, olha só, o Sefer HaChinuch é muito bonito a gente vendo mitzvah por mitzvah, a gente vai vendo qual que é a base da construção de toda a Torá. Como a gente falou na mitzvah passada, a pessoa pode fazer o que ele quiser na vida, se ele não acredita de uma forma absoluta em Deus, tudo que ele fez na vida foi em vão, porque ele não fez pela mitzvah que Deus está dando, ele fez pelo que o coração dele levou, e isso não tem méritos para ele, para o Olam Habá. Sheakol talui alav, a gente tem que saber que tudo, sem nenhuma exceção, tudo depende de Deus. Então, a gente pode tropeçar. Quantas vezes na vida a gente tropeça quando a gente atribui forças a outras coisas fora Deus? No fundo, Deus ele controla absolutamente tudo, não tem nenhuma força. Então, toda vez que a gente perde a emuná e vai, parece que essa pessoa me fez mal ou aconteceu alguma coisa, tudo foi Deus, ninguém faz mal, ninguém levanta um dedo, não cai uma folha de uma árvore, se isso não for decretado por Hashem. Isso é a base da emuná de um Yehudi, e quanto mais a gente parar para refletir, a gente vai viver muito mais tranquilo, porque as coisas que aconteceram eram a vontade de Hashem. Então, a gente não vai ficar guardando o rancor de ninguém, a gente não vai querer se vingar, a gente não vai querer dar o troco. Por quê? Porque é tudo de Hashem. Tem que fazer justiça quando precisar, ir no Beidin, resolver os problemas, mas ficar guardando rancor, ficar querendo se vingar, é sinal que você não entendeu que não existe nenhuma força fora do Criador do mundo. Como falam os nossos sábios no Sifri,
Kola modeh beavodazará, keilu kafar bekola torakulá. Todo aquele que concorda que existe uma avodazará. O que quer dizer avodazará? Literalmente é um trabalho estranho, quer dizer, você fazer qualquer serviço ou acreditar em qualquer força, qualquer criatura, que essa criatura ela tenha uma força própria. Verrada mekabel beloká, leshum davar zulati Hashem levador, e receber qualquer coisa do mundo como uma divindade fora da força de Deus, ou aovedotô davar kedere havodatô, ou até mesmo Deus nos livre, servir qualquer tipo de serviço, qualquer idolatria, como as pessoas, infelizmente, acreditavam na força das estrelas. A verdade é que existe, esse é o Rambam, o Maimônides, ele explica como começou toda a Avodazará do mundo. Começou lá atrás, nas épocas lá perto de Adam Arishon, que eles sabiam que Deus ele tem força, mas eles queriam também dar um kavod, eles queriam honrar as estrelas, que Deus ele deu força para as estrelas, quer dizer, todo o conceito das mazalot, todo o conceito das constelações, toda a influência que as estrelas têm no mundo. Existe essa força? Óbvio que existe. É isso que o judaísmo explica das mazalot. Quando a gente fala mazal tov, que tem um bom arranjo das constelações nos decretos de Deus aqui nesse mundo, mas acreditar que isso tem força por si só, assim começou a idolatria no mundo, quando começaram a atribuir às estrelas que elas tinham força. Então, quando a gente fala aqui no judaísmo de idolatria, normalmente se usa o conceito de Oved Kohavimu Mazalot, aquele que serve estrelas e constelações, é aquele que atribui que as estrelas e constelações elas tinham força, independente da força de Hashem. Isso já é idolatria. Klomar kederech shovdimotó amaminim bo. Então, a gente servir qualquer estátua, qualquer força, qualquer idolatria, da forma que as pessoas serviam, mesmo que é um serviço feio, nojento. A gente vai daqui a pouquinho trazer aqui um exemplo disso. O afilo shelokederech avodató imiavdeinu bearba vodot yeduot. Agora, se a pessoa servir qualquer outra força com um dos 4 serviços que eram feitos dentro do Beit HaMikdash, quer dizer que serviços que só podem ser feitos para o Criador do mundo, se a pessoa servir qualquer um desses 4 serviços, quais são? Zibuar, oferecer um sacrifício para essa divindade. Kitur, oferecer um incenso para essa divindade. Nisur, que é verter vinho para essa divindade. Ou ishtahavayá, ou se curvar diante de uma estátua, diante de uma divindade. Avar alot elecha, acabou de transgredir essa mitzvah da Torá de não ter outros deuses. Venissur vezorek davar echadhu, mitchaivim bezrika kmone benissur, também um outro serviço, mas que são, na verdade, é parte da mesma coisa. Um dos serviços que era feito no Beit HaMikdash era pegar o sangue dos animais que foram sacrificados e jogar esse sangue nas paredes do altar. Isso é parte do serviço chamado Zrika. Então, aqui o Sefer HaHinuch está explicando que, na verdade, isso e o Nissur, verter vinho, eram partes do mesmo serviço. Então, quer dizer, a mesma coisa. É proibido ou verter vinho ou jogar o sangue num altar de idolatria. Isso é considerado que a pessoa serviu essa divindade e ele está transgredindo aqui esse segundo mandamento dos 10 mandamentos da Torá. Shoresh mitzvah zu nigle veyadua, também qual é a raiz dessa mitzvah, é revelado e sabido. Prateia, que gormash amru, alguns detalhes aqui sobre Avodazará, sobre fazer idolatria. Sheim kibel be eloká aher mikol anivraim. Uma pessoa recebeu sobre si qualquer criatura do mundo como uma divindade. Afilo modé, Shakadosh Baruch Hu sholet alav ve'alelokutó, mesmo que a pessoa saiba que Deus está acima, mas que tem uma outra divindade abaixo de Deus, quer dizer que existe um intermediário de Deus. Também aqui, over aloie
ele também está transgredindo a mitzvah da Torá de não ter outros deuses. Quer dizer, mesmo que essa outra divindade que a pessoa acredita, ele acredita que isso está submisso a Deus, mesmo assim é considerado idolatria. O madavar shenikra derech avodato, veshelo kederech avodato. O que é o conceito de servir uma divindade do jeito que ele é servido por quem acredita nisso? Então, qual é a definição disso? Vim avdal derech bizui vavodato bekar madino. Se você serviu de uma maneira para desprezar a idolatria, mas a idolatria é servida desse jeito, isso é considerado idolatria ou não? Vamos dar um exemplo aqui. Parece absurdo o quanto o ser humano consegue ser ilógico, mas uma das divindades antigamente era chamado de Baal Peor. Esse Baal Peor, como ele era servido, acreditem se quiser, servir Baal Peor significava fazer suas necessidades na frente do Deus. Eles tinham uma estátua do Baal Peor e o serviço para esse Deus era fazer suas necessidades na frente do Deus. Quer dizer, não existe maneira de desprezar mais uma divindade do que fazer isso, mas para eles isso representa um pouco que, na verdade, quando os idólatras eles têm uma idolatria, eles não querem servir o Deus, eles querem que o Deus sirva a eles. Quer dizer, eles querem ver o que eles vão receber desse Deus e não que eles têm uma dívida com esse Deus. Então, aqui, a gente vê muito claro que a idolatria era fazer suas necessidades na frente do ídolo. E agora, um Yehudi, Deus nos livre, ele quer desprezar o Baal Peor e ele vai lá e faz suas necessidades na frente do Baal Peor. Mas, ao mesmo tempo, esse é o serviço que eles faziam de idolatria. Será que isso vale? Será que isso não vale? Ve'arba vodota surot bekola elokut, adehan titpashet isuran, e aqueles 4 serviços, quer dizer, quando que realmente isso vai se configurar, que ele está fazendo uma idolatria? Kenyan Mashamru, como foi falado, de chover makel lefanea, bichlal zoveahu, a pessoa quebrar uma vara na frente de uma idolatria, isso também é considerado como se ele estivesse fazendo um sacrifício para aquela idolatria. Veken mashiastruzal likrot besifrei avodazará, também os nossos sábios, eles proibiram a gente de ler qualquer livro que contenha informações idólatras, a merubarim benenei avodatea, que estão escritos assuntos de como era feito os serviços das idolatrias deles, ou bedvarim acherim shelah, ou qualquer detalhamento de como era essa idolatria, é proibido para a gente ler esse tipo de material, kol shegormin leamin ba beshum tzad, porque esse tipo de leitura pode levar a pessoa a acabar acreditando de alguma maneira em tudo que está escrito lá, de irhura leva hareia, e acabar pensando, meditando sobre esse tipo de coisa. Então, de novo, a gente tem que ser raham e não ficar abrindo para qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de material, não só aqui de idolatria, já expandindo um pouco, tem muitos livros que a gente lê, material que a gente assiste e que, infelizmente, causam pensamentos errados, desviam a pessoa da retidão dela. Óbvio que é completamente proibido a gente ler esse tipo de material. Vedin Israel she'avda, afilo pamahat madinó. E o que acontece com o Yehudi que fez avodazará? A gente sabe que avodazará, fazer idolatria, inclusive a pessoa deve preferir entregar a própria vida dele para não fazer. Mas Deus nos livre uma pessoa que teve aí uma fraqueza, ou porque foi obrigada, ou porque teve um Yetzer Hará, uma má inclinação. Hoje em dia a gente talvez nem entende qual é o Yetzer Hará de fazer uma idolatria. Por quê? Porque quando foi destruído o Beit HaMikdash, também foi destruído o Yetzer Hará de idolatria. Antigamente, as pessoas tinham o Yetzer Hará de se curvar para uma pedra, para uma estátua. A gente não tem hoje em dia esse Yetzer Hará, mas, obviamente, que por mais que foi destruído, a gente tem que se fechar para não entrar em nenhum tipo de coisa que aproxime a gente de crenças idólatras. Mas o que acontece uma pessoa que teve Yetzer Hará,
e ele fez idolatria. Quer dizer, como que ele faz tchuvá disso? Como ele se arrepende desse ato? Vem kibló le Elohá vechazar toque de dibur hayav. Se a pessoa ela recebeu qualquer criatura como uma divindade sobre ela e instantaneamente ele voltou atrás, fala que o Sefer HaHinuch, hayav, não adianta a pessoa voltar atrás nem imediatamente. Se por um segundo ele recebeu qualquer coisa como uma divindade, ele já transgrediu a mitzvah da Torá de não ter outros deuses. Shelonemar bazé toque de dibur que dibur, aqui não vale uma regra, que às vezes, por exemplo, na tefilá, quando você pronuncia uma parte errada da tefilá, existe o que é chamado toque de dibur. Você tem mais ou menos 3 a 4 segundos para consertar o que foi falado. É o tempo que os nossos sábios explicam de alguém falar a frase Shalom Alecha Rabi Mori. Então, cumprimentar o seu Rav, seu professor. Essa frase, Shalom Alecha Rabi Mori, leva entre 3 a 4 segundos para ser pronunciado. É o tempo que a gente tem para voltar atrás de uma coisa errada que a gente fala. Por exemplo, na tefilá, quando a gente tem que pedir chuva, ou quando tem que parar de pedir chuva, a pessoa falou Mori da tal, e tinha que falar Mashivaru al Mori da Geshem, ele tem toque de dibur, ele tem esses 3 a 4 segundos para consertar, e aí é considerado como se ele falou certo. Para idolatria não vale isso. Se a pessoa recebeu no coração dela, por um segundo, essa idolatria, não adianta mais ele voltar atrás, ele já fez a transgressão, agora tem que ver qual é o processo de tchuvá, de arrependimento, de conserto para essa transgressão tão grave. Veu adin benyan kiddushim, a mesma coisa que vale no casamento também. Se alguém aceitou o casamento e toque de dibur, ele fala, não, me arrependi, não quero mais casar, está casado, não adianta agora, não existe voltar atrás quando você já aceitou um casamento. Ve'avodá me'ahavá sheribe votat surah lerov yofiá, alguém que serve uma idolatria porque gostou da forma, gostou da beleza dessa criatura, ou meirá, ou que serviu por temor a esse tipo de divindade, shelot tarelo, para que não aconteça nada de ruim com ele. Então, ele vai ter esse medo dessa criatura, veloche cablea beloá, não que ele está recebendo sobre si como uma divindade, derrena ou sei lá, kibudim, aquele que faz honrarias para alguma divindade, kegon ribuk, nishuk, sar, malbish, manil, a pessoa abraça, ela beija uma estátua, qualquer forma, passa óleo, vestir uma roupa, calçar sapatos, maldini suró. Será que isso é proibido ou não é proibido? Vedinei bitulei avodazara keitzad, como a gente pode anular uma idolatria? Vechilug ben avodazara de Israel, avodazara de Obed Gilulim, benyan bitulá. Qual a diferença de uma idolatria que um judeu ele fez para poder anular e uma idolatria que um não-judeu fez? Como a gente anula? E surei anaash elavodazara adeihan, até onde vai a proibição de ter proveito de alguma coisa que foi usada para servir uma idolatria. Então, olha que incrível, quantos detalhes que tem dentro de uma mitzvah. Tudo isso, a ideia do Sefer HaHinuch, como a gente já falou, é mostrar como falta ainda para a gente se dedicar para estudar, para conhecer, para se aprofundar. Tem muitas perguntas em qualquer mitzvah da Torá, tem dezenas, centenas de perguntas que podem surgir quando a gente começa a ver os detalhes. Qual a diferença de servir alguma criatura que já foi desconectada da terra ou alguma coisa que estava conectada ainda na terra? O Meimatai Hinasita Vodazara, a partir de quando ela é considerada uma idolatria? Vedin Meshamshei Avodazara, qual é a lei para coisas que foram utilizadas para os serviços de Avodazara, de idolatria? Vem Bitulahi Maie Be Meshamsheia, e se precisava ser anulado, o que acontece com alguém que usou esse utensílio ao invés de anular?
Quer dizer, muitos e muitos e muitos detalhes que Bezrat Hashem a gente precisa aqui se aprofundar. Veieter prateia, todos os detalhes aqui que a gente está levantando e mais outros detalhes. Mevoarim b'maseret abnuya al zeh vehi avodah zarah. Então, existe um tratado do Talmud chamado Maseret Avodah Zarah. Quer dizer, é um tratado inteiro que vai tratar justamente sobre a idolatria. E, só para a gente terminar, Noeget bezharim ubenekevot, isso se aplica para homens e mulheres, bekol makom bekol zman, em qualquer momento, em qualquer lugar, ve'over aleia ve'avar avodah zarah, kederech avodatá, e se alguém transgrediu e fez a idolatria da forma que ela é servida pelas pessoas que acreditam nessa idolatria, ou shelo kederech avodatá, be'arba avodot shekatavno, ou se ela serviu com uma das 4 formas de servir Deus no Beit HaMikdash, ele serviu uma idolatria, mesmo que não é o normal de servir essa idolatria dessa maneira, be'eidin ve'atra'a niskal. Se tiverem testemunhas e a pessoa foi advertida, ela morre por apedrejamento. Hoje em dia, obviamente, não temos mais o Sanhedrin para aplicar penas capitais, mas é importante a gente saber a pena para saber a rigorosidade de uma transgressão. O bishgagá hayav leavi hatat kvuá, se ela fez de forma não intencional, ela tem que levar um korban chamado korban hatat. Vezot mitzvah hi michlal asheva mitzvot shenitztavu kol bnei haolam ubichlalam. E essa mitzvah aqui, ela também está incluída nas 7 mitzvot de Bnei Noach. Significa que o mundo inteiro está obrigado a cumprir essa mitzvah. Então, também para os judeus, para os não-judeus, essa mitzvah, ela se aplica. Então, Bezrat Hashem, já deu para entender um pouquinho mais quanto dá para se aprofundar na Torá, nas mitzvot, e entendendo um pouquinho melhor Bezrat Hashem, a gente pode cumprir a Torá de uma maneira mais completa. Na aula que vem, a gente vai ver que não terminou o 2º mandamento, a gente vai ter mais a isso, vai se derivar em algumas outras mitzvot, e isso a gente vai ver, Bezrat Hashem, na aula que vem, mais 3 mitzvot que ela vai se derivar, quer dizer, esse 2º mandamento da Torá, na prática, ele se transforma em 4 mitzvot diferentes que a gente, Bezrat Hashem, vai ver na aula que vem. Shavua Tov.